Já venho chamar o editor-chefe do BDM Online, Theo Takar. Muito bom dia, bem-vindo, Theo. Bom dia, Muriel. E a semana começa com Donald Trump e o Fed se estranhando novamente aí depois do Departamento de Justiça ameaçar mover uma ação criminal contra o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, o que pode estressar os mercados aí nesta segunda-feira. O Powell até gravou um vídeo na noite de domingo para denunciar essa intimidação do Trump depois de ter sido intimado na sexta-feira por causa de uma acusação sobre o projeto de reforma do prédio do BC americano. Segundo o presidente do Fed, a ameaça de ação criminal faz parte aí de uma campanha contínua do governo Trump contra a sua gestão, que não tem cedido, né, que as pressões aí por cortes mais intensos de juros. O Powell, cujo mandato termina em maio, lançou dúvidas aí sobre a independência da condução da política monetária, né? E abre aspas, né? Trata-se aí de saber se o Fed será capaz de continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e condições econômicas, ou se, em vez disso, a política monetária será dirigida por pressão política ou intimidação, fecha aspas. Né? Uma mensagem bastante dura no vídeo. Powell também ressaltou, né, que serviu ao Fed aí sobre 4 governos diferentes, né, tanto republicanos como democratas, e que em todos os casos ele desempenhou a sua função aí com foco exclusivo no mandato duplo do BC americano, né, que é de inflação controlada e máximo emprego. Né? Vamos ver como é que os mercados vão reagir a esse novo ruído aí na relação já turbulenta entre o Trump e o Fed, né, Muriel? Os futuros americanos já estão sentindo. E esse barulho todo do Fed vem justamente numa semana importante para a política monetária americana, com divulgação de números de inflação, né? Exatamente, né? Amanhã teremos a divulgação do CPI de dezembro. E os economistas já antecipam aí que a inflação americana ela deve voltar a acelerar após ter vindo significativamente mais baixa que o esperado em novembro por causa dos problemas de coleta de dados aí provocados lá atrás pelo shutdown, né? O dado tem potencial para mexer nas apostas do mercado sobre os próximos passos do Fed, depois que o recuo inesperado aí da taxa de desemprego de 4,5% para 4,4% no payroll divulgado sexta-feira provocou aí uma mudança nas expectativas de quando o BC americano fará o próximo corte. Né? Agora, o mês de junho, e não mais março ou abril, passou a ser um mês aí com maior chance do Fed retomar a queda de juros, segundo o levantamento do CME Group, diante aí da percepção dos investidores de que o mercado de trabalho não está tão enfraquecido nesse momento. Além do CPI, né, que sai amanhã, a agenda de dados da economia americana estará especialmente carregada na quarta-feira, quando sairão os números de inflação ao produtor, né, o PPI, e também os resultados de venda ao varejo e o livro bege. Na sexta, temos a produção industrial americana em dezembro, e hoje o destaque fica por conta dos discursos de 3 membros do FED. O Rafael Bost, que vai falar às 2h30 da tarde, logo depois, às 2h45, é a vez do Thomas Barkin, e de noite, às 8 horas, quem vai dar declarações é o John Williams. E outro assunto que volta a merecer atenção nesta semana é a legalidade do tarifaço do Trump. Né? Havia expectativa de que a Suprema Corte anunciasse aí uma decisão na última sexta-feira, mas a discussão foi adiada e o anúncio deve ocorrer durante essa semana. Né? E se a agenda já não tivesse animado o suficiente por lá, a gente ainda tem a retomada aí da temporada de divulgação de balanços lá em Wall Street, né? Com o resultado dos grandes bancos no quarto trimestre de 2025. O JP Morgan abre a fila amanhã, seguido pelo Bank of America e o Citi e o Wells Fargo, todos na quarta-feira. E na quinta é a vez do Goldman Sachs e do Morgan Stanley. E vale também prestar atenção na agenda econômica da China nessa semana, né? Na noite de quarta-feira para quinta, a gente vai ter a divulgação do resultado da balança comercial de dezembro por lá. E na noite do próximo domingo, sai uma coleção de dados de atividade importantes, aí, como o PIB do quarto trimestre, as vendas no varejo e a produção industrial de dezembro lá na China, Muriel. Muitos indicadores importantes nessa semana. E aqui no Brasil, além da agenda econômica, o cenário eleitoral também deve voltar a fazer preços nos mercados com a retomada do calendário de pesquisas, né? Isso aí, né? O Instituto Quest já saiu às ruas nesse início de ano e ouviu até ontem, né, domingo, mais de 2.000 pessoas aí para compilar a primeira pesquisa de intenções de voto deste ano aí para as eleições de outubro. Né? A expectativa é que essa pesquisa seja divulgada na quarta-feira.
O levantamento ele considerou 7 cenários diferentes para o primeiro e segundo turnos. Né? A lista de possíveis candidatos à presidência da República, né, que foi considerada pelo Quest, né, inclui obviamente o presidente Lula e também Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Aldo Rebelo e Renan Santos. E fora o cenário eleitoral, a agenda de dados desta semana aqui no Brasil também terá indicadores que servirão aí de termômetro sobre o ritmo da atividade econômica no país. Amanhã teremos o volume de serviços, na quinta saem as vendas no varejo e na sexta é a vez do IBC-BR de novembro. Hoje, o destaque fica por conta dos números semanais da balança comercial, que saem às 3 da tarde. Também vale a pena ficar de olho na reunião que acontecerá hoje de tarde, lá por volta das 2 horas, entre o presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? Que terá aí como pano de fundo a polêmica sobre a investigação da atuação do BC na liquidação do Banco Master. Vital do Rego quer discutir com o BC um modelo de equilíbrio, um modelo aí que equilibre, melhor dizendo, as prerrogativas do TCU e a autonomia do Banco Central no âmbito da liquidação do Master. Em uma entrevista que ele deu na sexta-feira, né, o Vital do Rego assegurou que o Tribunal de Contas respeita a autonomia do BC e que deseja uma autarquia forte, mas que a Corte não vai abrir mão aí da sua competência de fiscalizar a atuação do BC, ainda que não tenha o poder aí de reverter a liquidação do Master. Né? Mais um capítulo dessa novela para a gente ter que acompanhar, Muriel. É isso aí, que deve se estender bastante. Théo Tacar, obrigada, viu? Uma boa semana para você e até amanhã. Obrigado, boa semana, até, tchau. Obrigada, até.